Nós temos aí a nossa convidada. Nós estamos com. Gente, vamos contar a verdade pro pessoal de casa. É que assim, a gente ainda está estabelecendo um contato com Glória Groove, que virá fazer show em sábado aqui em Porto Alegre. E a gente está tentando contato com ela, né? Ela que ainda não chegou, claro, aqui na capital, mas que vai conversar com a gente por telefone, né? Ela que vem fazer o show chamado Serenata da GG. Tá bom? E aí a gente já vai... Vamos colocar a música? Tá já aqui, temos ó. a música aí, que o Fabiano já separou pra Tá nós. rolando já aqui, ó. Uma das músicas, um dos muitos sucessos, né, de Glória Groove, que é Vermelho, e que é uma música extremamente dançante. Glória Groove já tá nos ouvindo, Henrique e Maria Alice? Então vamos lá. Vamos dar bom dia aí pra Glória Groove, que tá nos ouvindo. Oi, Glória! Tudo bem, Glória? Bom dia, gente. Que prazer falar com vocês. Nossa, Obrigado o prazer por me é receber. nosso. Somos Que muito delícia. Bah, cadê as gurias? Estão Cadê esperando as esse gurias? show. Tá, e o churrasco, e o chimarrão? Vem cá, agora, essa é uma boa pergunta. Tu já tinhas vindo ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, enfim, ou é a primeira vez? Já, bastante. Na verdade, muito louca a história de Serenata da GG com o Rio Grande do Sul, porque é o estado que abraçou a Serenata de uma forma mais louca, assim, e bem no comecinho da turnê a gente começou a ver que, caramba, tem muita gente, tem muito pagodeiro aqui nesse lugar que eu não imaginava, sabe? Assim, é um novo estudo. Falei, gente, o povo em Porto Alegre tá sambando mesmo. Bom, e Feliz. tu já tá até falando que Serenata da GG, portanto, é um novo espetáculo virado aí totalmente pro pagode, é isso? Exatamente. Serenata da GG na minha vida, né? Na vida do Daniel, na verdade, entra como a minha vontade enfim, aceitar o sentimento e presentear flores em vida para as pessoas que eu amo, que eu acho que isso é a maior dádiva. Então, Serenata da GG é muito mais do que um show de pagode, é realmente a minha celebração ao sentimento e a minha carta de amor para a vida, assim. Então, foi no pagode que eu encontrei a oportunidade e o jeito mais sincero, mais brasileiro, antes de mais nada, de fazer isso, de falar sobre amor, sobre sentimento, de misturar o sentimento do pagode com o exagero do que é ser uma drag queen e viver um momento onde todos os dias é um grande dia dos namorados e muito especial viver isso perto de junho, né, o mês que a gente vai realmente celebrar o mês dos namorados e o mês do orgulho. São muitas coisas, são muitas histórias de amor que eu tô querendo contar ali nesse show. Não, e é legal falar sobre isso, porque, Glória, o Porto Alegre tem mesmo essa ligação muito forte com o pagode. Ainda ontem nós lembrávamos aqui, eu e Jason William, que, por exemplo, o Dilcinho veio pra cá, ainda sem ser conhecido nacionalmente, ainda com sucesso de Maluca Pirada, o próprio Ferrugem também, e tocavam em bares também importantes, mas não para grandes públicos como hoje. Hoje eles lotam estádios como você também lota. Então, quer dizer, Porto Alegre tem essa identidade também com o pagode, por isso a receptividade desse show, eu garanto, será muito grande aqui em Porto Alegre. Sim, a gente começou a perceber isso lá no começo, na época de falar sobre rádio e tal, e a gente falou, caramba, mas isso, né, como será que é? Enfim, bom, vamos começar, a gente vai entender conforme for trabalhando. Quando o trabalho começou e o CD saiu, que a gente começou a ver o tanto que o Sul realmente queria isso perto, eu falei, gente, não imaginava, acho que dentro da minha carreira pop, eu digo que o público do Sul foi um dos meus últimos públicos, entre muitas aspas, tipo assim, eu consegui conquistar, sentir que beleza, agora eu tô vindo aqui com mais frequência, né, tipo, na carreira pop essa cadência foi diferente, mas com o pagode parece que, tipo assim, era o que a galera do Sul queria pra querer ir ao show, sabe, é muito doido perceber isso, e como o pagode ele se conecta com o nosso país inteiro, né, como o samba e o pagode são coisas que fazem parte da nossa identidade, eu sei que faz parte da minha história de várias maneiras, né, eu sendo filho da minha mãe, que foi backing vocal de banda de pagode a vida toda, eu tô desde a barriga já sambando, então essa era tá servindo para me mostrar tantas novas coisas, novas chaves, novos lugares que eu tô destravando, enfim, a sensação, principalmente por ser um artista LGBT, por ser um homem gay fazendo pagode, ser uma drag queen fazendo pagode, é a sensação de estar ressignificando tudo o que se imaginava até o que até então imaginava ser possível para um artista como eu, sabe? Pois assim, é. É muito bom sentir que... A gente fala Glória porque a gente já te imagina como Glória, evidentemente, mas tu falaste com aqui, certeza. tu tá na live como Daniel, né, e inclusive Sim. falaste aí no início do assunto sobre isso, disseste, eu como Daniel e tal, então no palco do Serenata da GG, tu estás como Daniel?
no palco da Serenata da GG, eu sou a GG, a Serenata da GG, Glória Groove é a Groove. persona artística. Tá. Não, e é isso que eu queria Glória Groove é a saber. persona artística, Daniel é a pessoa que ampara, e Tá. que pensa, Não, e sabe por que eu perguntei opera essa isso? carreira. Porque como é que tu evita, porque claro que tu vai cantar pagode, enfim, mas as pessoas te vendo de Glória Groove já imaginam os grandes sucessos, né, da bonequinha, do vermelho. Eles não ficam pedindo isso daí, essas músicas? Serenata da GG foi pensado justamente para isso, para que não faltasse nada. Então, não só dentro bom. da coletânea, não só dentro da coletânea do álbum existem todos os sucessos da carreira de Glória Groove regravados em pagode, como também no final do show a gente faz a nossa festinha e celebra os sucessos pop também, óbvio, né? Não dá para deixar de ir pra festa bom, comigo. Eu tenho que ter meu momento. Agora, Gina / Glória. A Gina Garcia, tua mãe, foi backing vocal do Raça Negra, você disse agora dessa história com o pagode. A Glória Groove, o GG da Glória Groove, foi também uma homenagem pra Gina Garcia? Exatamente daí que a história veio, como você sabe. E as pesquisas? Começou assim, eu queria homenagear a minha mãe através das iniciais dela, né? E, enfim, foram múltiplas histórias que influenciaram a escolha do meu nome artístico, dentre essa foi a principal. E quando eu tinha 8 anos, minha mãe, ainda trabalhando como backing vocal, foi escalada para trabalhar com a Gloria Gaynor, que é uma artista fantástica, nossa, maravilhosa, muito famosa nos anos 70, estadunidense e tal. E, enfim, com essa idade eu conheci essa mulher por conta do trabalho da minha mãe com ela, né? Conheci a diva do I Will Survive muito antes de eu saber que eu mesmo seria gay também no futuro. E a história com a Gloria Gaynor ficou na minha cabeça para sempre, assim, a admiração da minha mãe por ela e o fato de que ela falava, ela é GG como eu, e eu sou GG também. E aí ficou na minha cabeça essa coisa, tipo, GG é uma mulher cantora fantástica, né? Seja minha mãe, seja a Glória Gaynor. Ou a Glória Groove. Ou a Glória Groove. Ou a Glória Groove. Agora, Glória, também tem essa questão mesmo de, não só do pagode, mas tu é super eclética, né? Já cantou com o Jorge Aragão, o Thiaguinho mesmo, que tem a relação com samba. Mas eu já te vi cantando vários estilos, né? Então, isso é uma coisa que tu procura mesmo, isso, não ser só visto como uma cantora pop, enfim. Eu acho que é muito mais do que uma procura e algo que eu tô tentando mostrar. É simplesmente eu sendo eu mesmo, porque eu venho das escolas musicais da banda de baile, eu venho da escola de atuação do estúdio de dublagem. Então, os lugares onde eu tive que viver e me criar enquanto artista primeiro, né? São lugares onde fazer de tudo é necessário. Você precisa estar nesse modo de conseguir fazer de tudo um pouco para operar, para trabalhar. Com isso, acaba que o meu gosto foi construído gostando de tudo um pouco de samba, um pouco de pop, de diva pop, um pouco de teatro musical, um pouco de rap, hip hop, que eu adoro. Então, como eu realmente gosto de muitas coisas ao mesmo tempo, acho que o meu compromisso com a minha carreira é sempre me reinventar, sempre conseguir mostrar mais um lado meu que a galera de repente ainda nem imagina que eu gosto, né? Estamos conversando com Glória Groove, Daniel Garcia, que é aquele que interpreta Glória Groove aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Show sábado aqui em Porto Alegre, Serenata da GG. É no Urb Stage, né? No Urb Stage, aqui em Porto Alegre. Exatamente. Inclusive tem a participação aí da Júlia Jorge, que é aqui, que é gaúcha, é bem talentosíssima, já pude entrevistá-la algumas vezes. A Poca também faz show após a Serenata da GG, mas a minha pergunta é que muitas pessoas talvez não saibam, mas você inclusive disse agora há pouco, né, em relação ao início lá com 8 anos, que acompanhava sua mãe, mas você começa na turma do Balão Mágico, né, numa segunda formação, é isso, Daniel? É verdade, é verdade. Meu primeiro trabalho, né, minha entrada na indústria musical, imagina, eu tava na segunda série do ensino fundamental. Isso foi uma surpresa quando a gente leu. 7 anos de idade. Pois é, menina, mas realmente foi o jeito que eu comecei a trabalhar. Quer dizer, ainda comecei um pouco antes disso, fazendo comercial, já fazia teste, né? Tudo começa quando eu, com 5, 6 anos, pergunto pra minha mãe como que as crianças conseguem entrar na televisão. Olha que loucura. Eu já tinha essa fascinação por, tipo assim, eu também quero estar na frente da câmera. Então foi assim que começou, e aí no ano seguinte rolou o concurso do Balão Mágico, eu entrei. E, enfim, realmente foi minha primeira experiência na indústria musical e gravando um álbum e, tipo, fazendo turnê. Imagina, era eu e mais 3 crianças com as mães na estrada. Então, eu até brinco, né? Falo que a vida que eu vivia no Balão Mágico é o mais próximo da vida que eu vivo hoje, assim. É, tipo, meio que me lembra as mesmas coisas. Voltar a ir pro SBT, ir na Band, enfim. Acho que eu acabo revisitando muitas das coisas que eu fazia ali com 7 anos. E é quase como se fosse algo que
me preparou para estar aqui agora. Eu vivi tanta coisa pós Balão Mágico também, vivi novela na Record, vivi a dublagem que eu contei para vocês, vivi o teatro musical e voltei pro palco, né? Voltei para gravar álbuns e fazer coisas. Glória Groove realmente é o resultado do que aconteceu ali depois da minha adolescência, que eu entendi, o que eu quero fazer com o meu talento vai ser isso aqui, né? Porque contribuir, trabalhar, eu já estava fazendo de tudo um pouco desde criança, assim. E tu tens um vozeirão mesmo, né? Que é facílimo interpretar qualquer canção. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Quanto tempo tu leva na produção, né, do visual, da Glória Groove? Porque, olha, a gente vê que é super detalhado, é lindo, né? Qualquer visual que tu coloque. E aí eu queria saber quanto tempo. A montação, a produção visual, ela é uma paixão pra mim. É algo que eu deixo bem pertinho do meu coração, porque só eu sei o quanto isso me salvou e o quanto isso salvou a minha criança interior, né, de se permitir ser vista. Imagina, depois de ouvir tanto enquanto criança que não podia ser afeminado, que tal coisa é coisa de menina, que isso não é coisa de menino, que não. Esse era o drama, né, de ser uma criança afeminada. E aí, de repente, entra a arte drag na minha vida e eu posso ser o mais afeminado que eu puder, o mais brilho, quanto mais melhor, quanto mais glamour, mais pra frente. E isso me salvou de tantas maneiras, assim, né, de conseguir tirar de dentro essa coisa e de conseguir canalizar todas as minhas principais referências, que são mulheres fortes, mulheres poderosas e produzidas. Então, por isso, acho que meu processo de montação é tão importante para mim. Mas ele varia muito, né, claro que em situações loucas como turnê internacional, que todo dia tem um show, a gente chega no auge de finalizar a montação rápida, entre muitas aspas, mas em média a montação não dura menos do que 4 horas. Eu já estou trabalhando muito tempo antes de ir pro trabalho. Então, assim, acho que a galera nem imagina, né? Que pra subir ao palco, sei lá, meia-noite, eu tô trabalhando desde a 1 da tarde. Pois sabe, assim. Tu tem que chegar muito antes, né, no espetáculo, enfim, até no local do show. Eu falo, né, sorte, eu sempre brinco, sorte é dos MC, né, que toma um banho, bota uma corrente e entra no palco. Verdade. Nunca tinha pensado nisso. Gente, que loucura, mas hein? 4 horas. Aprendi a dar um valor e ter um respeito muito grande pelo processo da montação, porque é dentro desse período que eu tô instalando na minha cabeça o clima que eu espero, o que eu espero da minha persona naquela noite. Glória Groove também é minhas expectativas de muitas maneiras. Então, é nesse tempo, é nesse período que eu tô me preparando fisicamente, o meu visual e psicologicamente também, para estar naquele espaço e viver essa expressão artística. E é legal. É um processo que me ajuda muito. É legal tu tá falando isso aqui, que a expressão artística, na verdade, não só a Glória Groove, como a arte em si, te salvou, né, de várias coisas, porque provavelmente tenha te salvado até de uma depressão, porque como a gente vê hoje pessoas que gostariam, né, de poder ser o que são e que muitas vezes são tolhidas, né, e existe um preconceito enorme ainda, mesmo que a gente esteja em 2025, né. Então, que legal tu tá falando isso para muita gente, né, que de repente tá se inspirando em ti. Com certeza. Com certeza, a gente vive a nossa vida e a gente acaba criando possibilidade para a vida do outro, né? Quando eu comecei a fazer a minha arte, a gente ainda não tinha isso temos drag queens brasileiras famosas, respeitadas como artista, respeitadas no mundo da música. Isso era muito improvável, era muito impossível, assim. Eu lembro, inclusive, do preconceito que eu encarei nisso, assim, já sendo o cantor que eu era e querendo fazer drag, o tanto que algumas pessoas liam aquilo como, mas pra que você vai fazer isso? Você canta tão bem, né? E ali eu já consegui capturar esse novo tipo de preconceito, tipo, peraí, as pessoas olham para a arte drag como algo tão marginalizado que vai nivelar minha arte por baixo. Eu não consigo entender assim, né? Eu só conseguia ver como aquilo me trouxe a sensação de finalmente ser uma estrela. E era disso que eu estava em busca e é nisso que eu investi meu tempo, a minha energia. E o resultado tá aí. Hoje a gente inspira toda uma nova geração de artistas que hoje eles têm essa referência. Hoje eles podem olhar pra gente como, eu quando era criança, quando era adolescente, vivi e curti essas artistas drag brasileiras, que já eram grandes artistas. Eu fico tão feliz, assim, de pensar que, poxa, talvez eu não vi e não vivi isso para ser isso para alguém um dia. Então, é muito gratificante sentir que está transformando tudo em volta. E falando em transformando, em transformações, você justamente surge e faz o sucesso, perdão, no momento onde a internet ela tomou conta, né? A forma de se consumir música, vídeo, ela mudou muito nos últimos anos.
Você meio que passou exatamente, começou todo esse trabalho nessa transformação. Na época do Balão Mágico ainda era disco de vinil. Agora já temos aí o digital, quase ninguém compra CD mais. E quem compra o vinil é pela aquela coisa romântica. Né? Vídeo o nosso Ribeiro Neto, aqui, nosso companheiro aqui de Bandeirantes. Como é que é para você ter passado por esse processo e hoje estar vivendo essa nova forma de consumo de música? Cara, assim, eu acabei de fazer 30 anos, né? Eu sou de 1995, Sim. então acho que como qualquer Super pessoa jovem, mais ou tá? menos da minha idade, a internet ela teve um papel, uma importância gigante na minha trajetória, e na minha descoberta do que eu gosto e do que eu posso fazer. Eu comecei a mexer no computador, acho que eu devia ter uns 10, 11 anos. E eu associo essa fase também ao início do meu gosto pela música e do meu gosto por querer um dia fazer música, assim, né? A hora que eu falo que minha personalidade começa a se construir aos poucos. E a internet tem um papel gigante nisso. Então eu posso dizer que a internet não só me ajudou a construir as minhas referências ali no final da infância, começo da adolescência, mas também foi o lugar onde eu consegui me destacar e mostrar o meu trabalho primeiro e começar a expandir. Poxa, foi por causa dos vídeos e das coisas que eu postei na internet que eu recebi o meu primeiro convite para cantar na Blue Space, em São Paulo, que eu recebi o convite da pesquisadora da Rede Globo para fazer o Amor e Sexo em 2015. Então, tudo começa ali, sabe? Assim, eu sinto que tudo começa na hora que eu decido fazer, filmar, mostrar, cantar e postar eu mesmo, assim, começa nessa... Então, eu acho que o que eu sou muito grato de ser millennial é que eu já venho da era onde a democratização, né, da informação e do que pode ser o sucesso já estava começando. Eu já faço parte dessa fase onde a gente vem da internet pro resto do mundo, né, para fora. Isso sempre vai ter uma importância enorme na minha vida e continua sendo importante, né, porque é através dali que a gente divulga nosso trabalho, se comunica com os nossos fãs, dá um tom do que vem pelo futuro. Então, continua sendo algo que sempre vai ser muito importante. Assim. E com mais de... Sou muito grato por ter acesso a isso. Verdade, com mais de 5 milhões e 500 mil seguidores, hein? Nossa Senhora, é muita Uau. Gente. Coisa boa, muita né? Gente. Coisa boa. E muito sobre bom. Então essa serenata da GG, inclusive tem o Ferrugem, né? Também numa das interpretações, a gente até tá separando aqui a música já para colocar. E eu queria que tu fizesse esse convite, então, para os gaúchos irem assistir a serenata da GG. Com certeza. Gente, vocês sabem que eu tô esperando vocês sabem o quanto é gostoso para mim estar em Porto Alegre, redescobrindo o nosso amor cada vez que eu piso nessa cidade. A Serenata da GG, como eu falei aqui, é muito mais do que apenas um show de pagode, realmente é o jeito que eu escolhi fazer minha declaração de amor para a vida e quando... Perto de eu completar 30 anos, eu prometi pra mim mesmo que eu ia ser mais honesto e mais sincero, mais vulnerável com os meus sentimentos, assim, porque eu acredito que amar as pessoas enquanto elas estão aqui, presentear flores em vida é uma dádiva, e eu fiz esse projeto para que fosse isso mesmo. Então, eu estou te esperando lá no Urb Stage, sábado agora, dia 24, pra gente viver a noite mais apaixonante do ano. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. Ingressos lá no minhaentrada.com, Serenata da GG. Glória Groove, Daniel, obrigado pela presença conosco aqui. Mais sucesso, viu? Beijos, guria!